Você tem medo do futuro? Você faz parte daquelas pessoas que tem muito medo dos rumos que o mundo está tomando? Você acha que tudo vai piorar? Fique comigo que nos próximos minutos eu quero falar um pouquinho a respeito desse assunto. Fala gente, como é que vocês estão? Meu nome é Robert e no vídeo de hoje eu quero falar sobre ansiedade. Eu quero tomar como base o texto que está em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. É muito interessante notar que em toda a Bíblia há sempre uma ênfase para a soberania de Deus sobre toda e qualquer situação. Desde as dificuldades do seu povo no Antigo Testamento até a morte do seu filho amado no Novo Testamento, nenhuma dessas situações saiu do controle de Deus. E o entendimento dessa verdade é essencial para vivermos uma vida saudável. Podemos ver que essa geração é marcada por uma preocupação excessiva sobre todo e qualquer tipo de assunto. Educação, saúde, política, religião, qualquer um desses temas, quando jogado em uma roda de conversa, muitas vezes gera até uma histeria por parte das pessoas. O medo do futuro, da inteligência artificial, do apocalipse, muitas vezes tem paralisado essa geração. E apesar dessa geração ter muito mais conforto, expectativa de vida e bens materiais que a geração passada, podemos ver muitas vezes que as pessoas da geração passada eram muito mais felizes do que nós somos hoje, ainda que essas pessoas tivessem muito menos do que nós temos hoje. Problemas de ansiedade têm chegado a níveis totalmente absurdos nessa geração comparado com a geração passada. Mas quando voltamos às escrituras, encontramos respostas de perguntas que são tão atuais quanto nos tempos de Jesus. A Bíblia sempre nos chama a confiarmos em Deus, pois Ele tem sempre o controle de toda a nossa vida. E às vezes frases desse tipo como o controle de tudo está na mão de Deus, ou todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, pode parecer meio clichê, mas eu quero provar nesse vídeo que isso é uma verdade e que Deus tem o controle de tudo. Antes de falar sobre o controle de Deus sobre toda e qualquer situação, uma boa forma de entendermos o controle de Deus é entendendo aquilo que nós podemos controlar, que é praticamente nada. Existem inúmeras variáveis no nosso dia que não temos absolutamente nenhum controle. Ninguém pode escolher o dia que vai ficar doente, ou se vai ser roubado ou não, ou se vai sofrer um acidente ou não. Ou seja, situações que podem acontecer conosco a qualquer momento simplesmente não estão sob o nosso controle. E se você é casado ou tem filhos, essas variáveis aumentam muito mais, ou seja, muito mais coisas estão fora do seu controle. Um bom teste que podemos fazer a respeito desse assunto é o seguinte: pense em todas as coisas que você planejou fazer essa semana que dependem exclusivamente de você. Quantas coisas você realmente fez? Ou seja, se naquilo que depende exclusivamente de nós, perdemos muitas vezes o controle da situação, imagine as coisas que a nossa capacidade não é a única coisa envolvida. Outra coisa assombrosa que eu gostaria de falar é que existe muito mais chance das coisas darem errado do que darem certo. Pense no seguinte cenário comigo: você teve uma péssima noite de sono e ao acordar você percebe que você está gripado. E se isso não fosse ruim o bastante, você percebe que a sua casa está pegando fogo. E ao você correr para pedir ajuda, você percebe que todos os seus bens materiais de grande valor foram todos queimados. E se isso já não fosse ruim o bastante, você percebe que enquanto você foi pedir ajuda, um ladrão roubou a sua moto. E quando você vai fazer um boletim de ocorrência, você é atropelado e quebra 3 costelas. Pergunta: o que impede que isso aconteça conosco? É claro que eu mostrei um cenário totalmente aterrorizante, mas se apenas uma dessas coisas que eu citei acontecesse conosco, o nosso dia já seria bem ruim. O dia que dormimos mal, ou os dias que estamos doentes, não temos ânsia para fazer nada. Então, analise a quantidade de coisas que poderiam dar errado em sua vida. E só uma delas já seria suficiente para estragar o seu dia. E o que impede que todas essas não aconteçam conosco no mesmo dia? Outra coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é que a chance de permanecermos vivos é menor do que a chance de morrermos. Quantas coisas literalmente poderiam te fazer morrer e não acontecem? Você poderia ter um AVC, um derrame, ou um raio cair na sua cabeça, ou ao ser roubado o ladrão te dar um tiro e te matar, ou apenas tropeçar no meio-fio e bater a cabeça no chão e morrer, ou ser atropelado. Muitas coisas poderiam dar errado no seu dia e te fazerem perder a vida. No entanto, você continua vivo. Então, diante disso, eu só chego a 2 explicações do porquê isso não acontece em nossas vidas. É claro que sim, existe a chance de uma dessas coisas, ou todas essas coisas que eu citei, acontecerem em nossa vida. Não estamos isentos de sofrimento, mas o meu foco nesse vídeo é chamar a sua atenção que existe mais chances das coisas darem errado do que darem certo. No entanto, muitas dessas coisas podem sequer acontecer em sua vida. Portanto, eu chego apenas a 2 explicações: o acaso ou o controle de Deus sobre a nossa vida. E eu não sou muito fã da coincidência
coincidência como explicação das coisas. Quando partimos do pressuposto que existe um Deus soberano, a coincidência ela é uma explicação que não faz muito sentido na cosmovisão cristã. Então, caímos na única explicação que temos: Deus. O controle de nossas vidas está inteiramente na mão de Deus. Isso deveria gerar paz em nossos corações, pois a todo momento podemos ver a proteção e a provisão de Deus sobre a nossa vida. A preocupação exagerada nos faz cair em armadilhas, e esse não é o objetivo de Deus sobre a nossa vida. É claro que a preocupação moderada nos faz estar sempre em movimento, calculando rotas e evitando erros. Mas quando caímos na armadilha da ansiedade ou da preocupação excessiva, vivemos uma vida totalmente destrutiva. Tentamos evitar coisas que não estão sob nosso controle. Quando fazemos apenas aquilo que está sob o nosso controle e deixamos o resto nas mãos de Deus, isso não significa que no fim tudo vai dar certo, pois no mundo nós teremos aflições. Mas isso significa que nós teremos aquela paz que muitas vezes vai ser a única coisa necessária para nos livrar de problemas. Nós precisamos entender que nós não vivemos em um mundo ideal e que esse mundo ideal não é necessário para vivermos uma vida feliz. Todo mundo conhece alguém de idade mais avançada que fala que os tempos passados eram mais felizes que os tempos de hoje. Ainda que essas pessoas tinham menos bens materiais e tivessem uma vida mais difícil que a vida que temos hoje, essas pessoas eram mais felizes do que nós somos hoje. Isso nos revela que a condição de vivermos uma vida feliz não é que tudo saia segundo o nosso propósito, nossos planos, mas que nós precisamos ter paz no nosso coração. E a fonte dessa paz é Jesus, é aquele que levou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades e que experimentou um sofrimento que nenhum ser humano já experimentou nessa vida. E esse ser maravilhoso nos entregou a sua paz. Ele não nos prometeu riquezas, bem, poder, status, mas ele prometeu a sua paz. Ele prometeu que estaria conosco até os fins dos séculos. E crescermos nesse entendimento é vital para vivermos uma vida leve, entendendo que as coisas não irão acontecer exatamente da forma que nós planejamos, mas que isso não é necessário para vivermos uma vida feliz, mas que o necessário é que a paz de Deus esteja presente em nossos corações, entendendo que é em Deus que temos tudo aquilo que precisamos, pois Ele é o Pai nosso que está velando do céu para que nós tenhamos todas as nossas necessidades atendidas. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Ative também o sininho das notificações para que quando eu enviar os próximos vídeos você seja notificado. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão de vídeo, deixe ele aqui embaixo. E se existe alguém que necessita ouvir essa mensagem, envie esse vídeo para ela. E é isso, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Falou!